Eu não vou te negar, assim, eu fiquei uma grande dúvida, né, do que falar da providência divina. Porque, como eu falei, ela é muito forte, né, sabe, na minha vida. E de diversas fases, assim, eu posso começar a falar que acho que a providência divina depende do tanto que nós acreditamos mesmo nela. Ela pode acontecer na nossa vida como simples detalhes, se nós acreditamos que ela está acontecendo, e como grandes detalhes, né? Eu posso descrever a providência divina, começando talvez até mesmo pelas oportunidades que a vida veio colocando, o quanto que os meus pais, em algum momento, também pediam algo, né? E aquilo vinha ao mundo igualzinho. Eu sou uma providência divina para minha mãe. A minha mãe me pedia em oração. Ela queria um filho, né? Então, ela queria um amigo. Então, já começa por isso. Quando ela vai conversar comigo, né? E aí ela fala disso, né? Ela até tem uma live com a minha mãe e ela fala disso. Eu te esperava, meu filho, né? Ela escrevia cartas para mim. Então, ali a gente já começa a compreender isso. Logo depois, como adolescente, aí eu já vou dar um salto assim na minha vida, né, gente? Eu estou com 44 anos, então é muito, muita idade aí, mas é, é, a providência divina quando eu era adolescente. Quando adolescente, com 17 anos, eu comecei a entrar em algumas fases do crime. E comecei a entrar numa coisa muito simples, muito boba. Na verdade, não era nem falta de dinheiro, porque eu trabalhava. Uns amigos chegaram, morava na favela do Grajaú, no Morro das Pedras, em Belo Horizonte. E aí, uns amigos, no sábado à noite, falaram assim: cara, vamos dar uma volta aí, a gente vai roubar rádio de carro. Eu não precisava daquele rádio, eu não tinha carro, nem sabia para quem vender. E eu, vamos embora. E ela foi a minha primeira vez que eu saí com eles para roubar um rádio de carro. Na verdade, era para roubar o carro. Eles tinham uma chave mestra que abria diversos carros. E aí, no primeiro carro que nós fomos mexer, era um Chevetinho, lembro disso até hoje. Quando começou a mexer naquela porta ali, meio emperrada, não sei, nós escutamos a porta da casa abrindo. Nós começamos a sair correndo. Quando nós saímos correndo, eu fui descer uma rua. Quando eu desci a rua, no meu lado esquerdo, lembro disso até hoje. Mas eu fui entender isso, que era uma providência divina, anos depois. Tinha um poste, e no poste tinha aqueles postes assim também, sei lá, tem uns fios dentro, um poste de metal, né? Um cano assim de metal. E aí eu correndo aquilo ali, eu só escuto o barulho e bate naquele poste ali um tiro. Então o dono desse carro saiu e começou a atirar na gente. Ele deu uns 5 tiros. Não pegou em ninguém, mas aí nós chegamos lá, né, na minha casa, sei lá, na rua, e ficamos todo mundo, ah, você viu, eu sou esperto, eu sou esperto, eu sou esperto, acreditando que nós éramos espertos. Depois eu fui compreender, e eu fui compreender isso quando eu fiz um retiro espiritual, quando numa pregação, aí um jovem falou a respeito do perdão e da graça de Deus. Aquilo ali, quando ele começava a falar da graça de Deus, vinha a cena do mesmo jeito que eu estou te descrevendo. E aí eu lembrava assim, na hora que ele contou aquela passagem, mas na verdade era uma metáfora de que as pegadas de Cristo na areia, né? Aquela que Cristo estava te carregando. Quando ele contava aquilo ali, quando ele falava, olha, pá, a história da sua vida e tal, não sei o quê, aí eu comecei a olhar, apareceu aquela cena na minha frente. Que, na verdade, não foi eu que desviei da bala, do tiro. Foi Deus que realmente me tirou dali. Então, ali eu já começo a entender que existia uma providência, existia algo acontecendo na minha vida. E que Deus me queria para alguma coisa. Sabe-se lá o quê, mas Ele me queria. Ali, então, ok, fomos seguindo a vida, vou dar um outro salto de uma outra fase. E dentro dessa fase, uma outra providência também, morando, né, em Belo Horizonte, a minha mãe mudou para Uberaba, meus pais se separaram. E aí minha mãe me chamou para voltar para Uberaba. E eu voltei. Aí, quando eu pisei na porta da casa da minha mãe, a minha mãe chegou e falou assim, filho, aqui não vai te faltar duas coisas. Aí eu já estava com 22 anos, 18 anos,
18 para 20 anos, eu não tinha terminado o segundo grau completo, né? Aí ela falou assim, aqui não vai faltar duas coisas. E quando ela me falou isso, eu olhei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela falou assim, olha, aqui não vai faltar amor e você vai voltar a estudar. Isso eu estou falando que eu sou o filho mais velho e minha mãe, uma empregada doméstica, trabalhando de noite para sustentar 3 filhos. Com isso, eu voltei a estudar e quando eu me formei em História, aí depois fiz faculdade. E aí eu lembro, quando eu fui fazer faculdade, eu prestei o vestibular. E onde foi esse vestibular? Eu fiz um retiro espiritual. No retiro espiritual, Deus falava muito forte comigo. Você vai comungar. E aí, logo depois ele falava, vai estudar, vai buscar seu caminho. E por que ele falava vai buscar seu caminho? Porque, de novo, algumas pessoas apareciam na minha vida. Não tem como nós percebermos que não tem como nós falarmos assim da divina providência se nós não começarmos a ver os sinais que Deus vai colocando e as pessoas na nossa vida. Eu acredito muito nas pessoas como anjos que aparecem e nos falam, sussurram Deus para nós. E eu trabalhando, encontrei uma professora, me contratou para um serviço, o nome dela é Maria Ângela. E ela toda vez falava, por que você não presta vestibular? Por que você não vai fazer uma faculdade? Por que você não vai fazer uma faculdade? Aí meu professor de teatro, por que você não vai fazer uma faculdade? Você não vai fazer uma faculdade? Muitas pessoas falando comigo isso. Foi quando, então, logo depois daquele retiro, eu decidi prestar o vestibular. Mas aí eu não quis falar com ninguém. Eu fui caladinho prestar o vestibular. A minha mãe, no domingo de manhã, que eu saí, ela, onde você está indo? Eu falei, não, nada não, mãe. Onde você está indo, menino? Eu falei, vou prestar o vestibular. Aí ela, então Deus te abençoe. Minha mãe ficou sabendo nesse dia. Prestei o vestibular, passei. E aí, na mesma hora que eu fiquei alegre, eu fiquei triste, porque eu não tinha condição de fazer a inscrição, né, para a faculdade. O meu irmão mais novo, do meio, era o único que trabalhava assim, de carteira assinada em casa, sem dinheiro também, mas né, tipo, trabalhando, mas assalariado. Ele chegou e falou assim, nem que a gente pegue dinheiro emprestado, nem que a gente venda qualquer coisa, mas você vai fazer sua faculdade. E foi aí que eu fiz minha faculdade. E aí, se a gente começa a pensar, se isso não é providência, se essas pessoas, se a família não são providências, o que é mais a providência divina? Foi quando eu peguei o meu diploma e entreguei para minha mãe, né, de formatura, depois de 4 anos, e falei para a senhora, esse diploma é seu. Ali eu entendi que Deus estava operando na minha vida, porque os 4 anos foi os meus amigos, né, que formaram comigo, me chamam de Didi, né, meu apelido, mas falam assim, e aí, cadê a banana? Por que a banana? Porque foram longos anos levando banana para a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para comprar lanche todos os dias. 2 bicicletas minhas foram roubadas no período que eu estava fazendo faculdade. E aí teve um ano que eu decidi realmente voltar a pé para casa, e é longe, porque eu falei, eu não vou comprar mais bicicleta, não tem condição. Nas festas de formatura, eu não ia participar não ia pedir a minha mãe, né? E aí eu lembro que a minha faculdade ela era sempre paga com dinheiro de agiota. Eu sempre pedia dinheiro emprestado, né, nas financeiras, e no outro ano ia lá e tentava renegociar. E aquilo me deixava muito mal psicologicamente. Eu entrei em uma tristeza profunda de chegar a não passar ano novo com a família, de ficar preso, sabe? Ficar dentro de casa mesmo, não querer, porque eu não tinha dinheiro e aquilo me amargurava muito, né? Ao Rafael, eu lembro desse dia da bicicleta. É isso mesmo, Rafa, né? Que roubaram a bicicleta. E nesse caminho todo, Deus foi sempre colocando uma ajuda, um apoio. E eu lembro que eu fui na Secretaria de Educação pedir emprego. E aí eu cheguei lá para uma senhora que eu não conhecia ela. Falava, eu sei que a senhora é coordenadora aqui, estou precisando de emprego. E esse dia eu estava muito ruim, cara. Felipe, sério, cara, eu estava mal. Eu estava mal comigo mesmo, mal com tudo. Sabe, nossa, eu não queria mais nada assim da vida. Eu falava, olha, por favor, me dê um emprego. Ela chegou, falou para mim,
ô filho, eu não posso te dar emprego, você não é formado ainda, porque a Secretaria de Educação só contratava se a pessoa fosse formada. Ok, fui embora dali, né, sei lá, desacerado, assim, e no outro ano, olha só, passado um ano, no outro ano eu voltei. Eu cheguei para ela e falei, olha, coincidência ou não, o nome dela era Marlene. Não é a Marlene Alves que está aqui não, mas quem entrou aqui, mas o nome dela é Dona Marlene. Eu cheguei para a secretária de casa e falei, Dona Marlene, eu acho que a senhora não lembra de mim, ano passado eu vim aqui e eu te pedi emprego. Eu acabei de formar, por favor, me dê emprego. Cara, o emprego na Secretaria de Educação não é assim. Na Secretaria de Educação você tem que deixar o currículo, você tem que passar por um processo. Essa senhora me chega e fala assim, só um minuto, meu filho. Ela falava assim, só um minuto, meu filho. E ela foi lá dentro, conversou com o secretário de Educação, e ela voltou assim, olha só, ela voltou me pedindo desculpa. Ela falou assim, você me desculpa, mas eu só consegui 10 horas. Você aceita? Cara, ela me pedindo desculpa porque conseguiu 10 horas sabe, de um contrato de 10 horas. E aí eu fiquei super feliz. E essa senhora me ensinou uma coisa maravilhosa. Sempre quando eu chegava no trabalho, ela falava assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E eu ficava assim, que isso? Como é que um patrão fala Deus te abençoe? Que negócio estranho é esse? Olha, cara, ela estava me abençoando. Aí eu falei, cara, Joss, ela está te abençoando. Olha que maravilha, né? E aí, depois disso, cara, eu sempre pedi benção. Minha casa é igualzinho Padre Léo. Eu vi que você faz uns recortes Padre Léo. E minha casa é igualzinho Padre Léo. Se eu estiver conversando com minha mãe no telefone, é benção na hora de ligar, na hora benção mãe, no final benção mãe. Então é 50 bênçãos. Então tudo a gente pede benção. E aí eu comecei a não parar com essa benção. Então hoje eu peço benção para todo mundo, ensino todo mundo a me pedir benção, sabe? Então é assim uma coisa. Mas bem, mas aí tem uma coisa que lá no Deus foi colocando na minha vida. Deus colocou uma coisa na minha vida que dentro dessa providência se chama perdão. E mesmo como pregador, sempre falando de perdão, algumas situações da minha vida elas aconteciam por perdão e falta de perdão. E teve uma época que um momento que eu era muito ignorante, mas muito ignorante, de brigar, de ficar muito nervoso com as pessoas. E a minha irmã, com 15 anos, ela ficou grávida. E eu discuti muito com a minha irmã. E um dia eu quase chutei a barriga da minha irmã grávida. E quando isso aconteceu, se eu tivesse pego a barriga dela, o meu sobrinho amado, chamado Jonathan, não tinha nascido. Bem, eu fiquei um bom tempo sem conversar com a minha irmã. E aí, teve uma outra coisa também que a minha mãe que eu falava, que era doméstica, né? Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que minha mãe era doméstica. Sempre minha mãe foi alguma coisa. Minha mãe sempre foi a governanta, minha mãe sempre foi alguma coisa. E eu não falava que era doméstica porque minha mãe sempre quis que eu tivesse um bom estudo e desde pequena ela me colocou em colégio particular. Então, eu tinha vergonha de falar onde eu morava, né, e o que eu fazia. E os meus amigos sempre gostavam, meus amigos ricos sempre gostavam do Diógenes. Mas eu tinha vergonha de levar eles na minha casa, porque a casa deles era um apartamento luxuoso. A minha casa nem tinha porta no banheiro e nem descarga. Era água para jogar no fosso. Então, essa vergonha toda que eu fui crescendo, eu sempre falava que minha mãe era alguma outra coisa. E um dia, eu precisei falar. Fui dar testemunho para um retiro de jovens e falando, abrindo meu coração, cara, entra a minha mãe, que escutou que eu tinha vergonha de quem ela era, entra a minha irmã e a minha família ali. E quando eu fui falar alguma coisa com a minha mãe colocou a mão na minha boca assim, me deu um beijo e falou: eu te perdoo, porque eu te amo. Ali estava selado esse amor todo. Então, ali eu fui compreendendo mais ainda o quanto que a família é presente na nossa vida. E olha o que minha mãe disse lá atrás, a promessa da minha mãe, quando eu entrei na casa dela. Filho, vou te prometer duas coisas. Você vai voltar a estudar e nunca vai faltar amor nessa casa. Fizemos as pazes, eu e minha irmã, mas em outro momento da vida,
Também pela situação com o meu sobrinho, nós ficamos meio brigados. E eu fiquei brigado também com meu cunhado, Juninho, pai do Jonathan, do Agson e do Gabriel, meus 3 sobrinhos. E em 2019, eu descubro um câncer no meu testículo direito. Aí, em 2020, 7 de janeiro, eu fiz uma cirurgia, retirei esse câncer. E aí, na recuperação desse câncer, acho que mais ou menos no dia... Não, foi no meu aniversário. Desculpa. Fiz a cirurgia. Aí depois eu comecei um tratamento oncológico, né? Que aí você faz um acompanhamento constante. Aí apareceu um caroço no meu pescoço. Aí apareceu esse caroço de novo no dia 23 de julho, eu fiz a outra cirurgia, no dia do aniversário da minha esposa. E esse dia eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu tenho um filho de 4 anos. E eu falei, com quem vai ficar esse moleque? E eu fiquei muito medo, me deu muito medo, cara, muito medo. E aí eu lembro que nós estávamos subindo a avenida para fazer a cirurgia e nós paramos na igreja de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu ajoelhei diante do Senhor, diante de Nossa Senhora, e rezei. E quando eu rezei, eu levantei sorrindo. Engraçado, parecia que tinha tirado todo o meu medo. Todo o meu medo. Eu fui assim, cara, fui leve. Parecia que eu nem ia fazer cirurgia, parecia que eu, sei lá, ia fazer uma consulta, sei lá o que eu ia fazer. Foi muito estranho. A cirurgia aconteceu bem, que ótimo. Passado esse tempo, dia 30 de julho é meu aniversário, 7 dias depois da minha esposa. Quando eu desço daqui onde eu estou, aqui na segunda parte aqui da minha casa, está na porta da minha casa fazendo uma serenata para mim, um louvor com cantos evangélicos para minha irmã evangélica, meu cunhado. Está o meu cunhado, que eu não conversava, a minha irmã, que há muito tempo eu não conversava, cantando e louvando pela minha vida. Aquilo ali eu senti de novo o amor de Deus, o quanto ele transforma. Mas calma. Eu acho que Deus falou assim, não, não é ainda. Não é ainda. Eu comecei a sentir algumas dores em 2021. E aí, 2022 agora, eu acordei de manhã, fui levar o exame ao médico, e eu olho assim numa árvore, uma árvore florida, magnífica, toda roxa. Eu falei, que árvore linda. Quando o médico abriu o meu exame, ele falou, acho melhor, é um médico de gastro, ele acho melhor você procurar a sua médica oncologista. Quando eu voltei na médica, ela confirmou que eu estava com 6 linfódromos. Então havia 6 bichinhos aqui andando na minha virilha e no meu quadril aqui, nas minhas costas. E aí ele falou, olha, precisamos entrar com a quimioterapia. Foi aí que realmente a providência divina vai acontecendo novamente. Mas não aconteceu, aí a gente vai pensar, tá bom, e aí? Veio na cura. Olha, ela veio de novo no meio das pessoas. É porque uma coisa que eu decidi, eu conversei muito com Deus, aí eu falei, Deus, eu vou compreender que isso é um grande retiro na minha vida. Um grande retiro. Uma grande experiência espiritual. E eu sempre perguntava para a minha doença, o que você quer que eu aprenda com você? O que você quer que eu aprenda com você? E eu decidi não reclamar de nada. Porque eu sabia que eu ia passar por situações que eu não gostaria. Então, eu sabia que ia mudar meu apetite, mudar meu paladar. Eu decidi não reclamar da comida. Se estava com sal, sem sal. E foi assim que eu comecei a perceber o quanto de pessoas estavam perto, mesmo parecendo que estavam longe.
pessoas desconhecidas. E eu comecei a entender a providência divina de pessoas que nem sabiam o que eu estava passando, de pessoas, crianças no supermercado que olhavam para mim e sorriam. O que essa menina está vendo aqui? Mas diante disso tudo isso, alguns amigos que realmente estavam muito próximos, minha família, a família se uniu, pessoas que eu nem conhecia começaram a rezar, pessoas de todas as religiões, de todos os credos. E o que é muito legal, as pessoas elas vão assim fazendo uma grande corrente de amor mesmo. Eu lembro que meu filho, quando a médica falou que eu ia ficar cansado por causa dos remédios, aí a psicóloga do meu filho pediu para a gente conversar com ele, de 4 aninhos, para falar da sua situação. E eu cheguei para o meu filho e quando meu cabelo começou a cair, hoje está grande, mas quando ele começou a cair, eu falei, chamei o Miguel e falei, vamos rapar a cabeça do papai, porque eu estava com medo do meu filho chegar da escola e ver o pai dele, né, será estranho. E quando eu falei isso, ele rapou minha cabeça e eu falei, olha, o papai vai ficar um pouco cansado alguns dias e você não vai poder brincar com o papai, tá bom? Aí eu te pergunto, Felipe, você acha que ele me deixou parado algum dia? Nem um dia. Nem um dia. Todos os dias falava, papai, vem brincar comigo, papai, vem brincar comigo. E tinha que brincar de correr, de pique-esconde. Esse é o livro que eu escrevi para meu filho agora, porque todo ano eu escrevo um livro para ele sobre o que a gente viveu naquele ano. Então, um livro que vai ser lançado agora, em outubro, chama O Miguel e o Pique-Pega Mágico. Mas aí o que é mais mágico ainda nessa vida? O Miguel faz parte dessa cura. Minha esposa, meus amigos, o Derek, porque nesse momento, quando eu fiquei doente, o Derek me substituiu na escola. E todo mundo ama o Derek lá nessa escola que ele deu aula. O Fred, um grande amigo que me deu apoio. Muitos amigos, meus irmãos. Mas agora olha só a providência de novo. Um dia, a minha irmã me liga. E aí minha irmã estava com alguns caroços, parecendo algumas manchas no corpo. E ela ia no dermatologista. Ela me liga numa quarta-feira. E aí ela chega lá e fala: oi, meu irmão, como você está? Eu falo: estou bem. Ela: mas você está bem mesmo? Estou bem. E você? Eu estou bem. E eu vi que a minha irmã não estava bem, cara. E eu falei assim com ela: fala, minha irmã, fala. E ela começou a falar. E quando ela começou a falar o quanto que eu representava na vida dela. Então, olha só, quantos anos nós ficamos distantes um do outro, e ela começou a falar do quanto ela me amava, do quanto eu representava na vida dela. E aí eu cheguei e falei com ela: que bom que você falou isso. Na sexta-feira, ela já não tinha mais mancha no corpo. Porque, na verdade, isso era totalmente esse emocional dela. Então, a providência divina ela vai nos dando a oportunidade de perceber quais são as fases da nossa vida que nós temos, que aquilo vai acontecendo. Aconteceu comigo na saúde, aconteceu comigo na doença, aconteceu comigo quando eu era adolescente, aconteceu comigo no meu casamento, como o seu, como o do Derek, que a gente também não imaginava quantas coisas iriam acontecer, e Deus foi colocando dinheiro, foi colocando pessoas na nossa vida. Aconteceu no nascimento do meu filho. Meu filho era para ter nascido morto ou com sequela, e meu filho nasceu, né, com toda a saúde do mundo. Hoje ele tem um problema na fala ainda, uma profilaxia, mas que está sendo tratada e que São Miguel agora, realmente, e o texto que nós vamos rezar hoje, com certeza vai fazer a providência na vida dele. Porque é isso que Deus nos coloca. Depende de como nós nos posicionamos com a graça de Deus. Cara, eu não sei nem o que te falar depois de tudo isso. Que coisa, que coisa doida, né, cara? Eu,
eu fico espantado e surpreso e feliz em ouvir tudo isso, né? Eu acho que é por isso que eu não gosto de ouvir as histórias antes da live. E, cara, tá podendo ouvir isso de uma pessoa como você que assim, por mais que a gente não tenha tanto contato, né, não tenha uma amizade assim próxima, mas do tempo que eu já conheço você, né, do tempo que a Day e o Derek falam de você, o Derek principalmente, a gente conversa demais, né? E, cara, não dá para enxergar, às vezes, num bate-papo, num dia de churrasco, que você passou por tudo isso, né? E é muito bonito ver que Deus foi muito providente na sua vida, né? Foi providente através de pessoas, como você mesmo disse, né? Não foi só um milagre da cura, não foi um milagre de restaurar a família, não, foi várias coisas, né, cara? Foi várias providências que Deus foi colocando na sua vida desde pequeno, desde da sua concepção, né, no ventre da sua mãe, como você disse, né, desde daquele momento em que ela pedia por um filho e Deus providenciou ali e depois ele foi providenciando cada detalhe, né, até hoje, né, no caso. Eu não sei hoje como que está a sua saúde hoje, você ainda está em tratamento, como que está essa parte? Porque Estou, tem um... estou sim. Eu não recebi alta ainda, mas o câncer ainda tem uma mancha ainda, mas nós vamos. Voltei agora a fazer bateria de exames, né? Então eu tenho algumas sequelas. Então as sequelas ficam ainda, vai demorar um ano e meio por causa dessas sequelas, mas nós voltamos a fazer bateria de exames e aí creio que daqui a um mês eu realmente vou ter o veredito se eu estou de alta ou se ainda vai precisar fazer alguma quimio, né? E qualquer coisa que vier, estamos juntos, né? E vamos vivenciar isso, né? Não tem nada assim a temer, né? Porque assim, uma coisa que quando eu falei como eu queria passar o câncer, né? Uma outra coisa foi assim, né? Eu quis falar, não sei se alguém já viu um vídeo que eu gravei, mas eu decidi comungar todos os dias, né? Então, como eu sou ministro da Eucaristia, minha esposa também, a gente solicitou ao padre o direito de abrir, né, a sacristia todo dia. Então, todos os dias que eu ia fazer a químio, eu comungava antes, né? E Deus me deu muita força, porque Ele me ajudou, mesmo com câncer, eu trabalhar, eu não parei de trabalhar. Eu fiquei os 6 meses fazendo a quimioterapia, sempre trabalhando, viajando, trabalhando 8, 12 horas, né, dando treinamento. Então, isso é providência divina, porque Deus cuidava de mim, sabe, em todos os lugares que eu estava. Você quer ver uma providência divina acontecendo aqui agora, mesmo? Meu sobrinho que está aqui, o Jonathan, ele que é o meu sobrinho que eu falei, o filho da minha irmã. E ele está aqui nessa live. E há muito tempo, né? Que esse meu sobrinho, ele é muito amado. Isso é providência divina. Vê-lo aqui tão bem e que eu rezo por ele todos os dias. Amém, cara. Não, é incrível ver isso e com certeza a providência de Deus não vai falhar, né? Não. E com certeza daqui 2 meses aí você vai estar tá tendo essa resposta positiva e vai estar proclamando aí para o pessoal aí mais um milagre na sua vida, mais um momento de providência de Deus. Amém. E só queria voltar um pouquinho aí. Você estava falando do começo lá, né? Desse seu momento que teve esse problema de saúde, que você teve que fazer o tratamento e você foi conversar com o seu filho, né? E, e que você falou que não conseguiria brincar mais, mas que todos os dias ele ficava ali
né? Pedindo para que você pudesse brincar com ele. Foi. Às vezes você não estava bem, né? Fisicamente ali para poder brincar, mas a vontade e a força de fazer aquilo por ele com certeza acontecia e provavelmente você brincava com ele todos os dias que ele pedia, né? Sim. Acho que o problema não foi suficiente para impedir esse momento com ele. Não foi mesmo. E era legal, porque é o seguinte, a brincadeira era uma parada, porque eu corria, assim, na verdade, eu fingia que corria, sabe? Porque eu não aguentava correr. E aí ele corria e dava, cara, grandes gargalhadas, sabe? Grandes gargalhadas. Então, assim, é um processo mesmo que a gente fala, e aí, né? O que faz? É igualzinho todo mundo me pergunta. E aí, Jorge, quando você descobriu o câncer, qual foi a primeira coisa que você fez, né? Eu comprei um som. Eu entrei no Magazine Luiza, comprei um som e fui lá e busquei o som no período da tarde. Depois coloquei música e comecei a dançar com meu filho. Só à noite que eu fui contar para minha esposa. Então, a primeira coisa, eu fui dançar, eu fui me divertir, eu fui me amar. Foi isso. Cara, e que coisa, você está contando, e eu tô lembrando do começo da nossa conversa, né? Que eu tava falando que às vezes é difícil sorrir na dificuldade. E, cara, você passou por tudo isso e tá sorrindo, né? E tá rindo, e tá brincando, e tá feliz com isso, né? Não com problema, sim, né? Mas Sim, você não deixou de perder essa sua essência, não deixou de ter fé, não deixou de acreditar, não deixou de ser feliz por causa disso, né, cara? Você não deixou que esses problemas te abalassem sua família, abalassem sua casa, né? Isso eu acho que é uma das. Assim, eu posso estar mentindo ou não, você pode me corrigir, mas ao meu ver, eu acho que isso foi, acho que, a maior providência que Deus fez na sua vida. Foi ter sim. te dado através desse sorriso, dessa sua alegria, a força para enfrentar todos esses desafios, né? E você está certo, Felipe. Uma coisa assim que é muito, muito certa. Não é fácil, algumas situações não foram legais, não foram mesmo, né? Tem muita dor aí, tem muitos problemas, né? Tem muitos conflitos, mas é como eu falei, né? A gente passa mal, nós temos reações, tudo, mas a providência divina, de novo, ela estava nas pessoas. Ou eu olhava sempre para o problema, para a doença, ou eu olhava para a cura que Deus estava colocando. Quantas pessoas estavam entrando ou estavam dentro da minha vida, sabe? Cara, um Uber que me tratava bem, não é porque eu estava doente, ele nem sabia. Eu falava assim, por que essa pessoa está me tratando dessa forma? Isso era uma providência divina. Eu tenho como olhar tudo como um milagre na minha vida, ou eu olho tudo como, sabe, um mero passar. Você entende? As enfermeiras, ou eu olho com aquela agulha que a enfermeira está ali me colocando com toda a atenção e eu olho ela como uma grande profissional, ou na verdade eu olho como uma coisa qualquer. Então não, eu decidi olhar todas as pessoas como, sabe, como tudo era realmente, tudo era providência. A comida que eu não gostava, porque eu não gostava da comida, tá? A comida eu não sentia sabor. Eu não sentia sabor. E eu decidi não reclamar da comida. Porque se eu reclamasse da comida da minha esposa, ela poderia achar que eu estava falando mal da comida dela. Se eu falasse mal de uma comida no restaurante, talvez eu estaria falando mal, sendo que o problema é comigo. Então, eu decidi comer todas as comidas, mesmo não sentindo sabor. Eu decidi comer coisas que eu não gostava, mesmo que eu não sentisse sabor. Então, realmente acho que a gente tem que glorificar a Deus, porque Deus nos ensina. E o que ele me ensina? Ele me ensina a não ser egoísta. Qual que é a providência divina disso? Porque quando eu estava na Canção Nova, tá? Quando eu descobri o câncer, na outra semana eu viajei para confirmar os meus votos nos Jovens Sarados. Então, eu fui confessar. E aí, quando eu cheguei na confissão, na minha hora, eu tô assim, não, tá naquela fila lá, né? Eu tô assim, o que eu falo? O que eu falo? O que eu falo, Senhor? O que eu falo, Senhor? Não aparecia nada na minha cabeça. Quando eu cheguei frente ao confessionário, eu falei, o que eu falo, Senhor?
Deus chegou e falou assim, fala sobre isto. E eu falei, Senhor, eu peço perdão pelo egoísmo. E aí a gente pensa, o que foi? Será que é o Didi que foi egoísta com alguém? Talvez sim, mas deixa eu lhe falar. Eu estava sendo egoísta comigo mesmo. Então o câncer, não sei se você sabe, eles são células egoístas que querem trabalhar sozinhas. Então eu tenho dentro de mim células que querem trabalhar sozinhas. Isso é egoísmo. E Deus não permite egoísmo. Ele me deu um câncer para compreender cada vez mais que a gente se faz na providência do outro, no sorriso do outro, no abraço do outro, no amor do outro e se permitir ser amado pelo outro. Eu precisava me permitir ser amado pelas pessoas. É incrível. Da mesma forma que precisamos nos permitir ser amados por Deus. Amém, mano. Amém. Amém. Sensacional. Não tem nem palavras assim para descrever o sentimento que eu tô tendo assim, de estar podendo ouvir essa sua história, né? E a gente fala, poxa, mas a pessoa tá aqui tão perto, né, da gente e a gente às vezes não conhece, né? A gente não sabe o que ela passou e, cara, como eu fico feliz em ouvir tudo isso, assim, mas ouvir não como uma história de superação, né? Mas ouvir uma história que, tipo assim, de alegria mesmo, né? Não é uma história de problemas, de desafios que a vida te deu, não, é uma história de alegria, parece. Porque você conseguiu enxergar o lado bom de tudo, cara. Né? Como você disse, né? Você enxergou o lado bom de estar no hospital, você enxergou o lado bom de estar comendo uma comida sem gosto, você enxergou o lado bom de tudo e eu não consigo enxergar essa história como uma história ruim, né? É uma história alegre, uma história feliz que teve os seus contratempos ali e, cara, de verdade, fiquei muito feliz agora de ter conseguido fazer essa live com você, tá podendo ouvir essa história, esse testemunho seu aí que realmente é muito impactante, mas eu acho que o que você traz, né, essa essência que você traz por trás de todo esse desafio, eu acho que é o principal da sua história, né? Eu estava até assistindo hoje uma live que eu fiz com um amigo há 1 ano e meio atrás, acho, eu estava relembrando ela, que eu subi ela para o meu canal do YouTube esses dias, e eu falei, deixa eu dar uma olhada de novo. E ele falava assim, né? Falou, Felipe, o testemunho da pessoa, às vezes a pessoa não quer que você conte para ela as coisas erradas que aconteceram, né? Os desafios que aconteceram com ela, né? Não quer, às vezes a pessoa que está te ouvindo não quer saber dos problemas que você teve que enfrentar, mas quer saber das conquistas que você teve durante esse momento, né? E é realmente isso, né? Você teve esses problemas, você teve esses contratempos, mas, cara, a cada contratempo que você trazia uma vitória imensa, né? Depois disso. E eu acho que isso é o bonito dessa história que você traz, desse testemunho que você traz. Então, cara, assim, hoje eu não esperava por ter esse bate-papo, não esperava por ter essa história nessa live. Fico muito feliz por ter conseguido tá partilhando com você nesse momento. Que bom. E, cara, acho que é isso. E agora, assim, se tiver mais alguma coisa para contar, fica à vontade. Senão a gente vai ficar aqui o tempão. É assim, a providência de vida, como eu falei, ela acontece. Então eu vejo ela em cada momento, eu vejo ela em cada problema. Eu vejo ela quando roubaram as 2 rodas, as rodas duas não, uma. Quando roubaram a roda do meu carro, entendeu? Então, assim, eu vejo providência divina em tudo. Assim. Se você quiser marcar outro dia, eu te conto uma. E todo vai ser desse jeito, gente. O dia que roubaram a roda do meu carro caiu.
Aí nós chamamos um guincho, o menino era o guincho lá, o menino era tão legal, uma amiga tirou a roda do carro dela, emprestou pra gente, o menino que veio salvar era tão comunicativo, então assim, cara, sabe, é providência divina em tudo, sabe? Então assim, eu estava trabalhando, então eu tive condição de pagar, cara, a doença que minha esposa teve, chamada endometriose, é providência divina, porque foram pessoas que apareceram na nossa vida, tudo aconteceu. O pessoal virou o terço aqui 3 horas na minha casa. Então, assim, ixi, é muita. Olha, tio, grande Padre Fabiano, saudade, Padre Fabiano pega meu filho, coloca assim no colo, assim, ó, os dois ficam um tempão. É isso mesmo, Padre. Ai, só bênção, Deus abençoe. Mas é isso, meu irmão, assim, eu tenho muita coisa, mas é essa forma, sabe? Nós temos nossos momentos tristes, mas eu acho que Deus fala assim, olha, eu vim para restaurar, eu vim para te dar todo o amor, eu vim para colocar você, sabe, no meu colo, eu vim para te carregar no colo. Nossa Senhora também, sabe? Nossa Senhora vem, Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora acalanta. Então, eu acredito muito que tudo na nossa vida vai depender, sim, da forma como nós vamos olhar. Mas quando nós olharmos para algum problema, nós precisamos ver Jesus nesse problema. Nós precisamos ver Maria nesse problema. Nós precisamos pedir o Espírito Santo realmente para junto desse problema. Porque os problemas todos nós vamos ter, meu amigo. Eu tenho, você tem, nós vamos ter. Esse não é o único. Eu não sou melhor do que ninguém, sabe? Mas nós precisamos olhar com os olhos de Jesus para tudo isso. Nós precisamos ter realmente a humildade de compreender que a Santa Eucaristia é um dos maiores remédios que nós podemos ter, sabe? E fazer dela esse remédio. Confiar nos médicos? Sim, confiar nos médicos. Mas confiar em Deus também. Confiar que Deus possa colocar a mão em tudo. E quando Deus coloca a mão em tudo, Ele não coloca para isso. E alguém vai me perguntar um dia, Adiosa, você não tem medo de morrer? Tenho sim, Felipe. Tenho. Mas pode entender uma coisa. É só porque o meu filho está aqui. Porque eu sei que no céu não existe dor. Amém. Bom, então vamos rezar. Vamos rezar um pouquinho aí. Se você puder conduzir esse momento de oração com a gente vai rezando. E vamos deixar um pouquinho o Espírito Santo agir no nosso meio. Depois a gente finaliza com o Santo Terço. Então, neste momento, convido a todos que estão aqui conosco, também peço a bênção do Padre, que ele possa estar rezando da sua comunidade, a todos que estão aqui também, que possam começar a pedir ao Espírito Santo e clamar esse Espírito Santo de Deus para que ele possa nos ungir, possa nos abençoar. Ele possa realmente, com a divina misericórdia e também com a divina providência, trazendo esse manto que possa nos abraçar e que Nossa Senhora possa realmente agora, como mãe, nos pegar no colo, que o Pai dessa divina providência, possa estar nos tocando. Onde você estiver agora nesse dia, você agora que está realmente precisando de algo, você também que está com tudo tranquilo na sua vida, sentindo a bonança, sentindo o vento da brisa leve de Deus, possa sentir o Espírito Santo, que o Espírito Santo agora possa estar diante de nós. Vem, Espírito Santo, vem descer sobre nós, vem entrar nas nossas casas, vem entrar no nosso coração, vem agora fazer refrigério, e que esse refrigério agora possa realmente ser a esperança que nós desejamos nessa noite, ser realmente aquilo que nós estamos buscando, e que tudo na nossa vida, a partir desse momento, possa estar entrando de acordo com aquilo que Deus realmente providencia na nossa vida, com aquilo que Deus vai colocando no nosso caminho. Vem, Senhor Jesus, vem fazer milagre. Vem, minha Nossa Senhora Maria Santíssima. Vem agora nos abraçar como mãe. Vem agora cuidar de nós como filho. Vem, todos os anjos do Senhor. Vem, por favor, cantar cítricas. Vem cantar agora. Vem cantar as músicas mais belas. Tocar todos os instrumentos maravilhosos. Que nós possamos escutar os sons que vêm do céu. Vem, Senhor Jesus. Faça milagres. Toque em nós. Faça milagre a cada um de nós.
E que nós possamos reconhecer que tudo na nossa vida faz parte desse milagre. Que Deus venha nos abençoar. Oh, Jesus, te peço, por cada irmão que aqui está, por cada irmã que aqui está, por cada família nessa noite, por cada criança. Vem, Senhor Jesus, vem fazer milagre em Que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, que não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Sim. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nada impossível, meus irmãos. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que restaura. Esse é o Deus que te toca agora. Esse é o Deus que te fala, levanta, filho. Esse é o Deus que te fala, levanta, filha. Amanhã é um novo dia. Amanhã eu estarei com você, porque nessa noite eu estou do teu lado. Me clama, me pede, me chama que eu estarei junto com você. É assim que Deus pede para que nós estejamos juntos com Ele. Sim, no meio da dor, nada é impossível, nada é impossível. Em todas as provas que nós temos na nossa vida, lá estará Deus nos carregando. Lá estará as pessoas realmente clamando por nós. E nós estamos aqui vivos para dar esse testemunho de amor. Amém. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre. Diga isso para você. O quanto você é milagre, irmão. Bate no seu peito, minha irmã, e fala: você é um milagre da vida. Todos nós somos um milagre de Deus. Somos um milagre.